E para começar a fazer aqui a nossa peça, já peguei aqui o meu fio, vou começar com a cor branca e vou utilizar a agulha número 4. Eu sempre recomendo que você utilize uma agulha mais grossa para poder fazer aí a primeira carreira do seu trabalho, ou então você pode utilizar a mesma agulha, só que tenta deixar a sua correntinha com o ponto bem mais frouxo, tá? Então aqui eu vou começar dando aqui minha laçada inicial e vou fazer os meus 50 centímetros de correntinha. Na verdade, eu vou fazer até mais que 50 centímetros de correntinha. Vou fazer aqui cerca de 60 centímetros, porque se na segunda carreira eu precisar de um pouquinho mais de espaço, né, se ela acabar encolhendo, eu tenho aqui mais algumas correntinhas sobrando, que depois é só cortar e arrematar. Então, recomendo para vocês também que faça cerca de 10 a 15 centímetros a mais de correntinha do que a quantidade que vocês precisam. Como eu quero que a minha peça fique mais folgadinha, mais larguinha, né, como eu expliquei lá no início, o meu ombro deu 40 centímetros, mas daí, como eu quero ela mais larga, mais over, eu vou deixar com 50 de largura essa parte aqui das costas. E olha como o meu ponto, a minha correntinha, vai ficando bem frouxinha, literalmente. Vou fazer aqui, então, os meus centímetros de correntinha e já volto aqui com vocês. Concluí aqui o meu cordão de correntinhas, ele ficou com aproximadamente 70 centímetros, mas eu preciso mesmo é de 50, né? Então, agora, para a próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo em cima aqui dessa de correntinha. Olha, aqui temos o último, a última correntinha e a penúltima. Bem aqui na penúltima, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Ah, deixa eu trocar de agulha. Nessa carreira, a gente já troca de agulha, tá? Tô aqui com a número 4, que foi a primeira que eu fiz a correntinha, mas o meu trabalho eu vou fazer com a 3,5. Então, aqui eu já troco a minha agulha e já faço esses pontos com essa. Olha, vamos lá então. Aqui tá o meu último ponto, aqui o penúltimo, eu venho aqui com a minha agulha e faço meu primeiro ponto baixo. Fiz aqui meu ponto baixo e vou fazendo basicamente um ponto baixo dentro de cada correntinha até dar os meus 50 centímetros sem esticar o trabalho. Então, na hora de medir, a gente não vai esticar, a gente só vai colocar o trabalho reto aqui na mesa e vai ver aí os o comprimento certo, né, dos 50 centímetros. E a gente vai fazendo basicamente isso até completar a medida. Lembrando que no meu caso é 50 centímetros e no de vocês é a quantidade em centímetros aí de vocês, de acordo com a medida, de acordo com o tamanho que vocês estão fazendo, tá bom? Vou fazendo aqui a minha e já retorno aqui com vocês. Bom, concluí aqui e agora eu vou medir aqui com vocês para ver se vai dar os meus 50 centímetros que eu preciso. Deixa eu focar a câmera, que ela fica desfocando. Vou dando uma ajeitadinha aqui. Mas, como eu disse, né, sem esticar. Sim, deu certinho aqui os meus 50 centímetros, até passou um. Pronto, meus 50 centímetros certinho. E agora nós vamos seguir para fazer a próxima carreira. E essa próxima carreira, ela vai ser com pontos altos. Ah, e mostrar aqui para vocês o quanto que sobrou. Depois a gente corta isso aqui e arremata. Por enquanto eu vou deixar assim. Ó, meu trabalho tá aqui de frente. Eu vou virar o meu trabalho e já vou inserir aqui dentro desse ponto baixo para fazer mais um ponto baixo aqui em cima dele. Fiz, então, ponto baixo e agora eu faço uma correntinha. Fica como se fosse o nosso primeiro ponto alto. E agora eu venho fazendo aqui um ponto alto em cima de cada ponto baixo de base. Um ponto alto em cima de cada ponto baixo de base.
E a gente vai fazendo dessa forma até chegar aqui no final dessa carreira. Eu vou fazendo o meu e já volto para começar, então, a nossa carreira de Vzinho aqui com vocês. Vai ficando assim. Vou mostrar aqui para vocês que eu cheguei no meu último ponto alto e agora eu vou subir a carreira para fazer a nossa primeira de ponto V. Olha, eu vou virar aqui o meu trabalho, insiro a minha agulha aqui dentro, em cima do ponto alto, faço um ponto baixo, uma correntinha, tá feito então, como se fosse o nosso primeiro ponto alto. E agora eu pulo esse, olha, aqui é o que a gente fez, né? O primeiro ponto baixo em cima, correntinha. Tem o próximo ponto alto, eu pulo esse primeiro, e aqui no segundo, eu já insiro a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Logo após fazer o ponto alto, eu faço uma correntinha e mais um ponto alto aqui junto desse, no mesmo lugar. Formando, então, aqui o nosso primeiro Vzinho da carreira. Pulo novamente esse ponto alto e no segundo, insiro a minha agulha, faço um ponto alto. Feito um ponto alto, faço uma correntinha e mais um ponto alto aqui dentro. Formando o nosso segundo Vzinho. E vamos fazer assim por volta de toda a carreira aqui do nosso trabalho, tá? Então, pulo aqui o primeiro ponto alto livre, no segundo, faço aqui o meu V, uma correntinha, faço mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Eu vou fazendo aqui o meu, até chegar no final, para mostrar aqui a próxima carreira com vocês, que agora, de agora pra frente, é tudo ponto V, tudo esse pontinho aqui, tá? As próximas carreiras serão todas assim. Cheguei aqui no meu último ponto, né? Fiz aqui meu último V, e agora vem o nosso ponto alto. Percebam que aqui sobrou 3 pontos altos na base, e lá no início, né, nós pulamos somente um ponto alto. Aqui no início, nós fizemos um ponto alto, pulamos um e logo em seguida já fizemos o V. Como aqui me sobrou 2, então, me sobrou 3, na verdade, eu vou pular 2 pontos altos ao invés de pular só um. 1, 2, aqui no último, terceiro, vou fazer aqui o meu ponto alto. Se o de vocês tiver sobrado só um, perfeito, mas como o meu sobrou 3, daí eu pulei esses 2. Para subir a próxima carreira, eu viro novamente aqui o meu trabalho, faço um ponto baixo aqui em cima do primeiro ponto alto e faço uma correntinha. E agora é basicamente a gente trabalhar ponto V em cima de ponto V até chegar no comprimento ideal aqui dessa parte, tá? Então, é basicamente ponto V dentro de ponto V. Olha, fiz aqui um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto dentro desse ponto V. No próximo, a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto aqui em cima desse ponto V. Deixa eu focar minha câmera. Pronto. E a gente faz isso até chegar no final da carreira. Eu vou fazer a minha aqui e já volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer para trocar de cor. Porque agora, a próxima cor depois da branca vai ser azul. E serão 3 carreiras de ponto V em cada cor. Eu vou usar as cores do Brasil, né? Você pode usar as cores da sua preferência, mas no meu vai ter 3 pontos V de cada cor, igual tá aqui. Olha, aqui eu comecei com branco. Com branco, fiz aqui a primeira carreirinha, né? Correntinha, ponto baixo, ponto alto, daí vim com 2 carreiras de ponto V. E logo depois troquei para cor azul e fiz aqui 3 carreiras na cor azul, 3 na cor amarelo, 3 na cor verde. E aí depois vim repetindo toda a sequência. Vou finalizar essa nossa segunda carreira aqui de ponto V e já volto para trocar
para cor azul com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, já fiz aqui o meu último ponto alto e agora eu vou arrematar esse fio pra gente fazer a troca de cor. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas, que é pra garantir que ele não vai desmanchar. E vou deixar uma pontinha aqui sobrando, um pouquinho maior do que eu deixaria normalmente, pra usar esse... Minha linha tá até embolando aqui, gente. Mas enfim, vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui, ó, que é pra depois usar essa mesma linha pra fazer a costura aqui da lateral, tá? Então, sempre lembrem de deixar a pontinha maior, olha, o tamanho que eu deixei aqui. Pra no final a gente usar essa pontinha pra costurar. Vou deixar só uma correntinha aqui, porque depois a gente vai usar pra costurar, né? Uma correntinha apenas, ao invés de 2. E olha o que sobrou. Pra utilizar pra costura depois. E aqui, eu já vou inserir o meu fio azul. Olha, inseri aqui no primeiro ponto alto. Vou dar um nozinho pra começar. Vai ficar uma pontinha curta. E aí, lá no final, quando eu for arrematar, eu deixo uma pontinha maior, né? Que é pra fazer a costura dessa parte azul também. Em todas as cores, vocês vão fazer isso pra costurar da mesma cor. E já ter a pontinha aqui, não ter que fazer mais arremate do que a gente já vai ter que fazer, né, gente? Então, aqui, já inseri, né, amarrei o meu... Deixa eu focar aqui. Já amarrei aqui o meu fio azul. Vou começar fazendo um ponto baixo. Aqui. Ponto baixo. Minha câmera tá desfocando. Essa pontinha azul... Eu já vou ir entrelaçando, deixa eu esconder essa branca. Eu já vou ir entrelaçando ela aqui no meu ponto, pra ela já ir sendo escondida na medida que eu vou fazendo, ó, uma correntinha normalmente, igual a gente fez aqui embaixo. Só vou mostrar pra vocês como que eu vou ir escondendo essa pontinha. Ó, daqui eu já vou dar uma próxima laçada, então eu já venho com essa ponta pra cá, pra dar aqui, ó, pra ir arrematando esse ponto aqui na medida que eu vou produzindo. E essa carreira, como eu disse, é a mesma coisa das outras. Ponto V, em cima de ponto V. Só tô mostrando esse início aqui, pra gente já ir escondendo essa pontinha. Que é a pontinha mais curtinha. Na medida que o trabalho vai sendo feito, ela já vai ficando escondida. E aqui nós vamos seguir dessa forma até chegar no comprimento ideal, tá? Vocês podem estar medindo para ver o comprimento ideal que vocês querem, como eu mostrei lá no início. Ou então vocês podem fazer como eu vou fazer, que eu vou ir fazendo, vou colocando no corpo para eu ver aí qual o comprimento que vai me agradar mais. Porque eu quero uma peça mais larga, uma peça mais folgada, eu não quero uma peça justa. Mas daí vai do gosto de cada um de vocês, para vocês adaptarem de acordo com o que vocês querem aí nessa produção, tá bom? Vou fazendo aqui e quando chegar no meu comprimento eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, meninas, mostrar aqui pra vocês como que ficou a minha parte das costas. Ela vai ficar bem larga mesmo, bem over. Depois que eu medi, né, os 50 centímetros e comecei a fazer aqui, ela cedeu um pouquinho mais. Então, agora ela tá aqui com 54 centímetros, então deu uma cedida mais na largura e vai ceder um pouco mais, né, porque o algodão, ele acaba cedendo. De comprimento, eu fui fazendo e fui colocando no corpo para eu ver o comprimento que eu queria. De comprimento, ela também ficou em torno de 50, aqui tá 50 centímetros e meio de comprimento e 54 de largura, porque cedeu um pouquinho. E também vai ceder mais no comprimento, na medida que eu for usando, né? Então, é bom a gente sempre levar isso em consideração, porque o crochê no algodão, ele acaba cedendo e cada peça, né, cada trabalho, ele vai ceder uma quantidade diferente, porque depende muito aí do quanto o teu ponto cede, se você tem um ponto mais apertado, um ponto mais frouxo.
pelo fato de eu estar deixando o meu ponto mais frouxo, trabalhar com a agulha mais grossa, ele vai ceder um pouco mais do que se eu estivesse trabalhando com um ponto mais apertado, uma agulha mais fina, certo? Depois de fazer então a parte das costas, eu vim e já comecei a fazer a parte da frente. A sequência é a mesma, tá? A única coisa que muda aqui é que a gente vai dividir a largura das costas em dois, porque a nossa camisa ela tem essa abertura aqui no meio. Então, a gente tem que dividir em dois. Para isso, ó, para ficar certinho essa divisão, nós precisamos contar quantos pontos nós fizemos aqui na primeira carreira, quantas correntinhas tem na primeira carreira e dividir por 2. Eu contei o meu e aqui nessa primeira carreira deu 82 correntinhas. Então, eu comecei cada um desses com 41. Eu dividi 82 por 2 dá 41. Então, cada um desses tem 41 correntinhas e juntando os dois me dá aqui a mesma largura das costas, tá? O meu eu fiz ele até essa parte da frente, a gente vai fazer ela até, deixa eu medir aqui quantos centímetros que ficou faltando para dar o comprimento total para eu mostrar para vocês, porque agora a gente começa a fazer o decote, né? Ele vai ter um decote bem discreto aqui na frente. Olha, aqui o meu eu fiz até faltar 14 centímetros para o comprimento total das costas. A minha é um tamanho P, se a sua for um tamanho M, você pode fazer nessa medida, faltando 14 centímetros também. Se você quiser o decote como o meu, né, que eu mostrei pra vocês, se você quiser ele mais profundo, daí você pode deixar faltando mais centímetros. Se quiser menos, né, menos decotado, daí você pode deixar faltando menos centímetros, aí vai do gosto, da preferência de cada uma. Mas se você quiser a sua bem semelhante à minha, olha, aqui ficou faltando então 14 centímetros. Para um tamanho M, pode manter esse mesmo tamanho, o tamanho P para o M não tem muita diferença. E para o tamanho G, você pode aumentar 2 centímetros. Então, aumenta aqui mais 2 centímetros para o G e mais 4 centímetros para o GG. Então, para o G seria faltando mais 16 centímetros e para o GG faltando aqui 18 centímetros até chegar no comprimento das costas, tá? E agora eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer aqui o nosso decote até chegar no comprimento aqui das costas. Vamos então começar aqui a fazer as diminuições para o nosso decote. Vou mostrar para vocês que eu já fiz de um dos lados, para ir adiantando, ó. Nosso decote vai ficar assim bem discretinho, desse lado aqui já tá pronto. Então, como eu já fiz desse lado, agora eu vou fazer desse aqui pra ficar igual, certo? Vamos começar fazendo exatamente igual fizemos as demais carreiras. Então, aqui eu vou inserir, né, o meu fio azul. Vou inserir o meu fio, vou dar aqui o meu... Tá difícil, vou dar aqui o meu nozinho inicial. E vou fazer essa carreira normalmente até chegar aqui nesse último. Então, chegando aqui nesse último, eu volto com vocês, tá? Pra mostrar como que a gente vai começar fazendo as diminuições aqui. Olha só, eu fiz aqui o meu trabalho até chegar nos últimos. E dentro desse leque, eu vou colocar apenas um ponto alto. Olha, ao invés de fazer um leque aqui dentro, eu coloco apenas um ponto alto. E aqui, nesse último ponto, eu faço o último ponto alto. Então, a nossa diminuição, ela não tá sendo no último ponto da carreira, mas no penúltimo, tá? Então, essa ficou assim. E a de cima, olha, que eu viro meu trabalho. Vou fazer aqui, então, meu ponto baixo pra subir uma correntinha, normalmente. E temos esse ponto alto aqui, eu não vou fazer nada em cima dele. Aqui já vai ter mais uma diminuição. Eu vou pular direto aqui para o próximo V. Ó, pulei esse aqui, ou seja, então, mais uma diminuição. E nesse próximo ponto V, eu já faço aqui a minha próxima carreira,
normalmente a partir de agora. Chegando aqui no final, eu finalizo normalmente igual antes, né? Porque essa parte aqui, ela segue reta. E a diminuição vai ser somente aqui, onde vai ficar próximo aos seios. Eu vou fazer essa e na volta eu volto pra mostrar pra vocês. Mas basicamente nós vamos refazer, vamos repetir o que fizemos aqui nessa primeirinha carreira de diminuição. Ao invés de fazer um leque dentro desse leque, eu vou fazer apenas um ponto alto aqui dentro, tá? Já volto com vocês. Bom, segui aqui com a minha carreira, novamente, ó, aqui nessa lateral deixei reto, e aqui cheguei onde estamos fazendo a diminuição. Daí, nesse momento, eu vou fazer exatamente como eu fiz lá na primeira carreira. Olha, eu cheguei aqui no último ponto V, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro. E já vou seguir para fazer o ponto alto aqui nesse último ponto também. E bom, pronto, já tá feita mais uma diminuição. E daí nós vamos repetindo essa sequência nas próximas carreiras, tá? A mesma coisa. Chego aqui no último ponto V, um ponto alto. Depois em cima, eu faço aqui um ponto alto em cima do último, pulo esse ponto alto aqui que tá isolado e já venho direto dentro aqui do próximo ponto V, fazendo meus pontos V. Vou arrematar aqui, já deu minhas 3 carreiras de fio azul. E vou trocar ele pelo amarelo. E aqui eu vou trocar normalmente, né, igual eu fiz nos outros. Vou amarrar aqui o meu fio. Dar um nozinho. Amarrei, vou dar aqui um nozinho. E olha, eu coloquei ele bem aqui no último ponto alto. Vou fazer o ponto baixo aqui dentro. Vou entrelaçando aqui os pontos, né? Os pontos não, entrelaçando o fiozinho aqui no ponto. Aqui temos esse ponto alto isolado, que eu fiz ele em cima do ponto V de base. E eu já venho aqui direto para esse ponto V, para fazer um ponto V aqui dentro com mais uma diminuição. Um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. E aqui eu vou seguindo, fazendo essa mesma sequência de diminuição até chegar no comprimento da minha parte das costas. Deixa eu pegar aqui minha parte das costas para colocar em cima dele e mostrar para vocês o quanto, né, que eu vou fazer aqui. Ó, já ajusto aqui embaixo. Deixa eu focar minha câmera, que ela tá meio embaçada. Mas olha, eu comecei bem aqui nessa azul, daí todas essas... Comecei bem aqui nesse azul, daí todas essas próximas carreiras serão com diminuição até chegar aqui nessa última sequência de azul. Então, diminuição até a última carreira aqui, a gente vai fazendo essa sequência, diminuindo, tá? Igual ficou essa daqui que eu já fiz as diminuições. Comecei diminuindo desde aqui da primeira azul e vim com ela até aqui em cima. Deixando, né, essa parte aqui do mesmo tamanho da parte das costas. Eu vou seguir com a minha aqui, com as minhas diminuições e volto com vocês na próxima aula para já explicar como que a gente vai seguir aqui para finalizar a nossa camisa.